Olá a todos, somos a equipe Sunflower e neste vídeo iremos falar um pouco sobre a vida e carreira da jogadora Marta. Marta Vieira da Silva nasceu em 19 de fevereiro de 1986, na cidade de Dois Riachos, em Alagoas. Ela cresceu em uma família humilde e começou a jogar futebol nas ruas de sua cidade com seus irmãos. Quando tinha apenas 14 anos, Marta se mudou para a cidade do Rio de Janeiro para seguir seu sonho de se tornar jogadora profissional de futebol. Começou sua carreira jogando em clubes locais e em 2002, aos 16 anos, foi convocada pela primeira vez para a seleção feminina de futebol. Antes de se tornar famosa, Marta jogou em vários clubes no Brasil, incluindo Vasco da Gama, Santa Cruz e Santos. Ela também teve uma breve passagem pelo UEMA e K na Suécia, onde se destacou e começou a chamar a atenção dos olheiros internacionais. Foi a partir de sua participação na Copa do Mundo Feminina de 2003 que Marta começou a ganhar destaque e reconhecimento mundial como jogadora de futebol. Em 2004, ela foi eleita a melhor jogadora do mundo pela primeira vez e continuou a ganhar o prêmio por mais 4 vezes nos anos seguintes. Com a equipe nacional, Marta foi campeã dos Jogos Pan-Americanos de 2003 e 2007. Nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008, a equipe chegou a ser vice-campeã. Em 2007, Marta ajudou a seleção a chegar pela primeira vez numa final de Copa do Mundo. Apesar de não ter levado o título do torneio, a jogadora marcou o gol mais bonito da competição na semifinal, o que levou o Brasil para a decisão. Na final, a Alemanha foi campeã e Marta foi artilheira do torneio com 7 gols marcados. Partindo para os seus prêmios e recordes, em 2018, Marta conquistou o prêmio de melhor jogadora de futebol do mundo pela sexta vez. A brasileira já havia sido premiada pela FIFA outras 5 vezes consecutivas, de 2006 a 2010. Entre homens e mulheres, Marta foi a atleta mais premiada até a edição de 2019, quando o argentino Lionel Messi também recebeu seu sexto troféu e igualou-se à jogadora. Outro recorde de Marta é o de maior artilheira da Copa do Mundo. Em 2019, no jogo entre a seleção da Itália e a do Brasil, marcou seu 17º gol em mundiais, ultrapassando o Klose, que era o maior artilheiro em mundiais com 16 gols. Marta também é a primeira atleta a marcar gols em 5 edições diferentes da Copa do Mundo. A primeira dela foi aos 17 anos, em 2003, e marcou 3 gols. Depois esteve presente nas edições de 2007, marcando 7 gols. Na de 2011, 4. Na de 2015, somente 1. E na de 2019, 2 gols. Além desses recordes, Marta entrou para o Guinness Book de 2021 por ser a jogadora que mais marcou gols em Copa do Mundo do futebol feminino. Ao todo, são 17. Esse é o 5º título da jogadora no livro dos recordes. Em 2015, Marta superou o Pelé, o rei do futebol, e tornou-se a maior artilheira da seleção brasileira. Atualmente possui 117 gols. Pelé possuía 95 gols marcados com a camisa do Brasil. Bom, um pouco sobre as homenagens. Ela teve uma homenagem em Maracanã em 2007. Ela deixou sua marca na calçada da fama no estádio do Maracanã, o principal do país. Ela é a única mulher com a marca dos pés no local que carrega memórias de grandes jogadores de futebol nacional, como Pelé, o Garrincha e Zico. A homenagem veio depois que a Marta recebeu o sexto prêmio de melhor jogadora do mundo. O molde fica em um espaço com o nome de Rainha Marta. O outro foi pela ONU. Já em 2018, a Organização das Nações Unidas, a ONU, nomeou a Marta como a embaixadora da boa vontade para mulheres e meninas no esporte. Como um exemplo de superação no esporte desde a infância, a Marta é uma inspiração para jovens atletas e símbolo da luta pela igualdade de gênero no esporte. A jogadora, desde então, dedica-se a apoiar o trabalho das mulheres no esporte pelo mundo. Além disso, ela também inspira mulheres e meninas a superar barreiras, suas dificuldades, e seguir seus sonhos em diversas outras áreas. Existem várias possíveis razões pelas quais Marta, uma jogadora de futebol profissional, pode receber menos que Neymar, outro jogador de futebol profissional. Algumas dessas razões incluem desigualdade de gênero. Infelizmente, ainda existe uma grande disparidade salarial entre jogadores e jogadoras de futebol, assim como em muitas outras áreas profissionais. Marta pode estar recebendo menos simplesmente porque ela é uma mulher e, portanto, enfrenta discriminação de gênero no mercado de trabalho. Popularidade do futebol masculino. O futebol masculino é geralmente mais popular e mais lucrativo do que o futebol feminino,
que pode resultar em maior salário para jogadores masculinos como Neymar. Diferença nas negociações contratuais. As negociações salariais podem depender de muitos fatores, incluindo as habilidades do jogador, a popularidade da equipe e do esporte em geral, e a experiência do jogador. Neymar pode ter mais poder de negociação e ser capaz de obter um salário mais alto do que Marta por causa de sua reputação e habilidades. Em resumo, a diferença salarial entre Marta e Neymar pode ser causada por uma combinação de fatores, incluindo a desigualdade de gênero, a popularidade do futebol masculino e as habilidades e negociações contratuais dos jogadores. Existem várias razões pelas quais o futebol feminino é menos reconhecido do que o futebol masculino em muitas partes do mundo. Algumas dessas razões incluem histórico de discriminação de gênero. Historicamente, o esporte tem sido dominado pelos homens e a participação das mulheres tem sido limitada. Como resultado, muitas vezes o futebol feminino não recebeu o mesmo nível de apoio e investimento que o futebol masculino. Menos cobertura midiática em muitos países. A cobertura da mídia para o futebol feminino é menor em comparação com o futebol masculino, o que significa que há menos exposição para as jogadoras e menos oportunidades para o público em geral acompanhar as partidas. Salários e patrocinadores mais baixos. As jogadoras de futebol feminino geralmente recebem salários mais baixos do que os jogadores de futebol masculino e muitas vezes têm menos oportunidades de patrocínio, o que significa que o esporte não é tão lucrativo para as equipes e ligas. Estereótipos de gênero. Em muitas culturas ainda existem estereótipos de gênero que associam o futebol com masculinidade, o que pode levar algumas pessoas a acreditarem que o futebol feminino é menos interessante ou menos emocionante do que o futebol masculino. No entanto, apesar desses obstáculos, o futebol feminino vem crescendo em popularidade em todo o mundo. E cada vez mais pessoas estão reconhecendo o talento e a dedicação das jogadoras que o praticam. Este foi o nosso vídeo falando um pouco sobre a carreira da Marta e as dificuldades que enfrentam esporte feminino atualmente. Obrigada por terem assistido. Valeu!